tua palavra. Talvez não seja um tema tão fácil nessa noite de compartilharmos, mas precisamos do teu apoio, precisamos escutar a tua voz nessa noite. Por isso, o meditar do meu coração, as palavras que vão sair do meu lábio nessa noite, dos meus lábios nessa noite, que elas possam encontrar um lugar diante de ti, um lugar agradável, um lugar que seja como perfeita adoração a ti. Essa noite fala conosco, como igreja. Estremece o nosso coração, como foi dito. Estremece a nossa mente, estremece o nosso espírito. Nos constranja nessa noite, Pai. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos dando continuidade à nossa série A Igreja que Jesus Edifica. O nosso tema está lá em Mateus capítulo 16, verso 18, onde você tem um tema: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus é quem edifica, Jesus que constrói, Jesus é quem edifica a sua igreja. Nós já conversamos aqui sobre o que é a igreja, o que é a proclamação do Evangelho, o que é o batismo, o que é a ceia. E hoje, não menos importante, nós iremos conversar sobre algo que Jesus ordenou. Queria que você abrisse comigo o capítulo de Mateus 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Se eu puder dar um tema para esta mensagem nessa noite, eu compartilho com você o tema: a igreja que Jesus edifica, a igreja que Jesus constrói, é uma igreja que faz discípulos. A igreja de Jesus faz discípulos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para este ponto nessa noite. Uma igreja saudável, uma igreja que é construída, edificada por Jesus, ela faz discípulo. Segundo a ótica do autor Mateus, cada comentarista, cada evangelista coloca aquilo que ele entende, inspirado pelo Espírito Santo, o que é mais importante dentro do seu evangelho. Então, esses autores, Mateus, Marcos, Lucas, João, estão escolhendo as histórias que para eles são histórias importantes para compartilhar com o seu público, para compartilhar com os seus ouvintes. Então, cada autor, todos inspirados pelo Espírito Santo, mas vendo, analisando de uma ótica diferente, de um olhar diferente, tudo aquilo que está relacionado à vida e à obra de Jesus Cristo. Então o autor Mateus, quando ele vai finalizar o seu evangelho, ele conta toda a história de Jesus, ele tem uma ideia pronta, uma ideia estabelecida quando ele constrói o seu evangelho. Então, ao construir o seu evangelho, ele tenta destacar Jesus como o grande Messias oferecido, prometido, anunciado pelos profetas. Então ele está nesta caminhada, nesta ótica, neste caminho de mostrar para o seu público que Jesus é o grande Messias que havia sido prometido. Então ele narra sobre a vida de Jesus de todas as formas, mostrando cumprimentos de profecias, mostrando que Jesus, ele é o Messias. Nesse capítulo 16, você vê lá uma grande pergunta que é feita: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem, acerca de quem eu sou? E Pedro lança aquela maravilhosa pérola. Ele diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é um marcador importante dentro do Evangelho de Mateus, é um marcador onde Mateus está mostrando que Jesus Cristo é de fato o Messias, mas não só isso, ele é o Messias e é o Filho de Deus. Então agora Mateus ele está chegando na conclusão do seu Evangelho, ele elaborou o seu Evangelho, agora ele vai concluir o seu Evangelho e ele vai fechar com uma orientação de Jesus Cristo.
Eu gosto de destacar que talvez o que você diria se esse fosse o teu último momento com a tua comunidade, o teu último momento com a tua família. Eu gosto sempre de destacar essa ideia, é a última fala, é a última conversa, é a última orientação. Você vai em uma viagem, você vai ter que se distanciar. Este é o último momento, possivelmente são as últimas direções que você trará para aquele grupo, para aquelas pessoas, para a sua família. Jesus, neste último momento com os seus discípulos, talvez o último ou não, mas está ali no contexto dos últimos dias antes de Jesus voltar para o reino celestial, para o ambiente celestial. E ele traz ali algo muito interessante. Ele diz, olha, todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder é me dado. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Por este motivo, verso 19 e 20. Por este motivo, vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todos os lugares. A palavra nações aqui não só é uma referência ao mundo global, é qualquer etnia, qualquer povoado, qualquer tribo, qualquer lugar onde haja uma pessoa que não tenha escutado o Evangelho. É para ali que Jesus está mandando eu e você, nós como comunidade cristã, irmos até aquele lugar, irmos até aquele ambiente, irmos até aquele local e anunciarmos o Evangelho ali, e não somente anunciarmos o Evangelho, mas se houver respostas positivas naquele lugar, nós devemos fazer discípulos. 2024, quarta conferência, chamada Lausanne, Conferência de Lausanne, ocorreu na Coreia, 2024, mês de setembro. A quarta Conferência Global de Igrejas que estão envolvidas na evangelização mundial, que estão envolvidas com a preocupação de levar o Evangelho aos não alcançados, estabelecer métodos, direções para como a igreja vai chegar nesses lugares, como a igreja vai alcançar essas pessoas. Então existe lá um traçado até 2050, um projeto para nós irmos como igreja e anunciarmos o Evangelho. Mas o grande relatório que foi apresentado ali em Lausanne foi algo que preocupou todo o grupo que estava envolvido nesta conferência. Um dado foi notado, um dado foi apresentado. Foi dito que a igreja no mundo, ela tem proclamado o Evangelho. A igreja no mundo, ela tem anunciado o Evangelho. A igreja no mundo, ela tem dito sobre Jesus ao mundo. Mas a igreja de Cristo não tem feito discípulos. A igreja apresenta o Evangelho, mas a igreja não faz discípulo. E um dos pontos do relatório é: a igreja precisa anunciar o Evangelho, mas a igreja precisa fazer discípulos. Mais de 150 países reunidos naquela conferência entenderam que existe uma igreja que proclama, mas essa igreja que proclama não senta para fazer discípulos. Essa igreja só anuncia, mas ela não para ensinar como deve se viver a vida cristã. Isso é contraditório, porque aquilo que Jesus disse neste capítulo é totalmente contraditório com aquilo que eu e você estamos talvez realizando.
Se um relatório global denuncia que uma igreja proclama, mas ela não faz discípulo, é contraditório com aquilo que Jesus vem edificando. Porque a igreja que Jesus está edificando, ela faz discípulo, ela tem que fazer discípulos. É necessário fazer discípulos, é uma ordem de Jesus, é uma grande comissão. Vão e façam discípulos. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Quantos aqui entre nós são evangélicos? Levante a mão. Quantos aqui entre nós nessa noite são evangélicos? Levantem a mão. Você sabia que o termo evangélico não aparece na Bíblia? Você sabia que essa nomenclatura evangélico, ela não existe no texto bíblico? Você sabia que esse termo evangélico, ele não nasce de uma ideia que tem a sua clareza nas Escrituras? Você sabia que o termo evangélico está diretamente relacionado às ciências religiosas, à sociologia, a dados científicos ou a confissões religiosas? Você sabe que o termo evangélico, ele aparece na história da igreja cristã aproximadamente 1500 anos depois da morte de Jesus, para nos diferenciar de católicos naquele período em que ocorre a reforma protestante. Martinho Lutero, Calvino e os seus representantes da igreja reformada, do movimento protestante, elaboraram um termo chamado um termo evangélico para diferenciar-nos dos católicos naquele período. Então, ser chamado de evangélico era alguém que tinha a centralidade das Escrituras, acreditava nas Escrituras como a única fonte de regra de fé e prática. Alguém que acreditava e só acreditava na salvação mediante a graça de Deus. Foi neste ambiente que nasceu o termo evangélico. Posteriormente, o termo evangélico foi, no século XVIII, tomou agora uma nova ideia, ele passou por uma reformulação, e ser evangélico agora fazia parte de uma ideia do reavivamento que ocorreu na Inglaterra. Esse reavivamento ocorre por John Wesley, aquele que fundou a igreja metodista, e esse termo vai diferenciar um grupo que agora está mais voltado às questões espirituais. Eles de forma individual, vão ser pessoas que vão estar mais ligadas a questões de oração individual, aquela busca por Deus mais intensa, porque no meio desse contexto da reforma, a igreja ficou muito técnica e ela esqueceu da vida cristã. Então surge no meio de tudo isso um homem chamado John Wesley, e o termo agora evangélico evoluiu para uma questão de princípios de alguém que busca intensamente a Deus, que vive uma vida de, vamos dizer assim, uma vida avivada. Posteriormente, o termo evangélico agora, ele entra numa nova onda dentro dos Estados Unidos, uma questão moderna agora. O termo evangélico agora está associado às questões religiosas e também políticas. O termo evangélico agora está associado a questões de conservadores, não conservadores, direita, esquerda, fundamentalistas. O termo agora evangélico, no contexto moderno, passou a ter uma outra conotação. Agora ele está associado a quem é conservador, a quem é de direita, a quem não é de esquerda, é de demônio, não faz parte do ambiente evangélico. É quase isso que estão dizendo hoje.
Então, no contexto moderno, o termo evangélico, ele também soa como questões relacionadas à política, e não somente isso. Agora também ele sofre com a negativa, não mais bem visto, não mais bem analisado. Agora ele começa a ser visto como algo que é alguém comercializando a fé. O termo evangélico agora está associado a status social. O termo evangélico agora está associado a mais uma religião entre várias religiões. Eu posso optar, eu posso ser evangélico, eu posso ser do candomblé, eu posso ser budista. É mais uma religião, porque todos os caminhos nos conduzem a Deus. Então, ser evangélico, nominal, sem nenhum tipo de preocupação, é este contexto que está sendo construído, e é isto que hoje a palavra evangélico nos apresenta no contexto geral brasileiro. Ser evangélico hoje pode ser algo positivo e algo negativo. Ser evangélico hoje, no meio de todo esse nicho, no meio de toda essa bagunça, você diz: eu sou evangélico, a pessoa já fica com o pé atrás. Opa! Nós não somos mais vistos como bons. Hoje há uma suspeita sobre nós. Hoje os escândalos que não deveriam acontecer ocorrem, mas Jesus já tinha dito: era impossível não haver escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vem, ai daquele por quem o escândalo é propagado, ai daquele por quem o escândalo acontece. Jesus falou: eu não tenho como, vocês não vão ter como controlar isso, mas se possível não faça isso, mas haverá isso. Mas ai daquele por quem vem. Então hoje o termo evangélico, ele pode ser um termo positivo como um termo negativo. Ele é muito usado dentro dessas ciências que eu acabei de falar, só para denominar um grupo de evangélicos. Vocês já ouviram falar dos traficantes evangélicos do Rio de Janeiro? Já ouviram falar da facção? Há uma facção no Rio de Janeiro que ela atribui tirar parte do Comando Vermelho como algo direcionado por Deus. São traficantes, donos, representantes de facções evangélicas. Isso é o que o termo evangélico hoje nos apresenta. Mas como eu falei para você, o termo evangélico, ele não é bíblico. Porque a igreja que Jesus edifica não é uma igreja de evangélicos, é uma igreja de discípulos. Deus não veio fazer discípulos, Deus não veio fazer evangélicos. Deus não nos mandou, não nos enviou a fazer evangélicos. Deus nos enviou a fazer discípulos. E como introdução, porque eu não tenho como falar todas as coisas que tenho que desenvolver, então eu preciso destacar algumas coisas nessa noite. Eu preciso dizer e assumir aqui o papel como representante da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que a culpa não é muitas vezes de quem está no banco. A culpa é dos líderes, a culpa é dos pastores, que não ensinaram e não fizeram discípulos. Fizeram evangélicos, mas não ensinaram as pessoas a serem discípulos de Jesus. Muitos pastores buscaram famas, buscaram outros caminhos, mas não se preocuparam em fazer discípulos. Se preocuparam em fazer, em crescer instituições cristãs.
em fazer as instituições cristãs crescerem, serem volumosas, serem abrangentes, serem notórias no contexto social. Então nós, como disse uma vez um dos meus discipuladores, orientadores, nós engordamos como ovelha. Os lugares estão cheios de ovelhas, mas ovelhas que não fazem discípulos. Isso é um problema, porque a igreja que Jesus edifica é uma igreja que tem que fazer discípulos. Então eu preciso te apresentar só algumas coisas para não tomar muito do seu tempo. Eu queria que você pensasse sobre isso. A culpa é nossa. A culpa sempre será nossa de não orientar você da maneira correta. E nós iremos nos apresentar diante de Deus e seremos chamados a responder a Ele sobre isso. Nós, como pastores, como líderes da igreja, devemos fazer discípulos. Você, como corpo de Cristo, deve fazer discípulos. Quando uma igreja não faz discípulo, ela faz evangélicos, e eu preciso apresentar agora a forma negativa. Eu preciso que você pense sobre isso. Eu preciso que você analise o seu coração e você analise a sua vida. Não diante de mim, diante de Deus. Você talvez não tenha sido culpado. Você talvez não tenha, até este momento, não tenha tido nenhum tipo de chance de escutar sobre isso. Mas nessa noite você sairá daqui com uma responsabilidade. Nessa noite você terá que tomar uma decisão. Se você será um evangélico ou se você será um discípulo de Jesus. Mas eu preciso primeiro te apresentar o lado negativo dessa corrente. Um evangélico nominal, e aqui eu falo com propriedade porque já lidei com muitas situações e é fato. Um evangélico nominal, ele é nominal, ele não tem a prática, ele não executa essa prática. Eu preciso que você analise isso. O evangélico nominal, ele não tem por hábito ler as Escrituras. Ele não tem um contato com as Escrituras, ele não tem um contato com o texto, ele não sabe lidar com o texto bíblico, ele não tem interesse em ler o texto bíblico. Um evangélico, ele aprecia o texto na reunião, porque talvez quem vai direcionar o texto é algo relacionado à vitória financeira, à vitória ou alguma coisa relacionada a uma bênção que ele tem que ter. Então ele sempre associa o texto bíblico como algo que ele precisa retirar uma promessa. Quem é mais antigo vai entender o que eu estou falando. Lembra da caixinha da promessa? Você só retirava a promessa. Da caixinha de promessa você só retira a promessa. Você não retira deveres. Você não retira obrigações. Você não retira coisas que eu e você devemos praticar. Nós fomos ao longo do tempo induzidos a buscarmos promessas. Como alguém um dia disse, nós fomos ao longo do tempo ensinados a colocar a mão no bolso de Jesus, para retirar alguma coisa do bolso de Jesus. Nós não estávamos interessados em Jesus. Nós estávamos interessados em uma promessa que Jesus poderia nos conceder. Nós estávamos interessados em uma resolução de problema. Nós precisávamos que Jesus resolvesse algo para nós. E nos ofereceram esse Jesus, que muitas vezes não nos fala nada sobre obrigações, só promessa. E esse evangélico nominal que ao longo do tempo foi nos apresentado, ele existe, ele está entre nós, ele não tem uma relação com as Escrituras. Ele
e só busca as Escrituras para captar alguma coisa relacionada a uma bênção. Ele não tem muita vontade de entender o que Jesus fez por ele, quais são as responsabilidades dele no reino de Deus. Ele só busca a bênção. E se te oferecerem uma bênção maior ali, uma bênção maior acolá, você vai atrás dessa bênção. O Evangelho é assim. Onde se oferece a ele a melhor solução para o seu problema, é ele. Porque ele está interessado na bênção, ele está interessado na vitória. Eu estive conversando com uma pessoa aqui, eu e minha esposa, nós estivemos conversando com uma determinada pessoa aqui, nós falamos para ela assim: Jesus não se espanta se você virar as costas para ele e for embora. Porque um dia ele disse assim: vocês estão atrás de mim não por quem eu sou, vocês estão atrás de mim por causa dos milagres que vocês viram eu fazer. Pode ir embora, não tenho interesse. Aí essa pessoa ficou chocada. Jesus disse isso que ele disse. João 6, está lá. Ele vira para os seus discípulos e diz assim: vocês também querem me deixar? Vocês estão aqui por quê? Vocês querem ir embora também? Estão escandalizados comigo? Estão escandalizados com aquilo que eu digo? Porque se querem ser meus discípulos, vão ter que levar tudo que eu tenho. Não somente os meus milagres, não somente as minhas bênçãos. Vocês terão que me levar por completo. Então Jesus, ele se dá por completo. Ele não só dá bênção, ele não só concede bênção, mas isso nos ofereceram. Ao longo dos anos, isso foi oferecido, isso tem sido oferecido. As pessoas não vão atrás de Jesus porque ele, como temos visto aqui, é aquele que morreu por nós, concedeu uma vida por nós. O Filho de Deus se entregou por nós, e isso é suficiente. Isso nos basta. Se isso não nos constrange, como diz o Luiz, nosso pastor presidente, se isso não nos constrange mais, se a cruz não nos motiva mais, se a cruz não nos constrange mais, nada mais nos constrangerá, nada mais nos movimentará, nada mais nos fará mover-se por Cristo Jesus. Se há segundas intenções, se há segundos planos, olhando para Jesus como uma fonte de captação, como algo para melhorar a vida, como algo para vencer. Ah, meu irmão, esse é um outro evangelho. É um outro evangelho. É um evangelho dos evangelhos. Não é o evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos convida a carregar uma cruz. O Evangelho de Jesus nos convida a morrer para si mesmo. O Evangelho de Jesus nos convida a proclamar o Evangelho. O Evangelho de Jesus nos ensina e nos impulsiona a fazer discípulos. E as demais coisas Ele vai acrescentando. As demais coisas Ele vai resolvendo por nós e para nós. Ele não é injusto, Ele não é insensível. Ele vai fazer as coisas, porque Ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas demais coisas que você está preocupadinho aí, eu vou fazer. Então Ele não é insensível. Não estou dizendo que Ele não é provedor. Eu acredito na provisão de Deus. Eu já testemunhei a provisão de Deus. Eu testemunho da provisão de Deus. Eu sei que Deus faz por nós. Eu sei que Deus cuida de você. Mas a questão aqui é o quanto você está preocupado com as coisas dele. Eu sei que você pode estar preocupado com as suas coisas. E não está errado. Não é errado isso. Mas o quanto você está preocupado com as coisas dele.
Se Ele nessa noite vier até você e fazer essa simples pergunta: apresente os teus discípulos. Apresente aqueles discípulos que você fez. O que você diria para Ele nessa noite? O que você apresentaria para Ele nessa noite? Um dia eu escutei um hino da harpa cristã muito antigo. Se a harpa é antigo, né, gente? Ele disse assim: posso eu, tendo as mãos vazias, me apresentar ao meu Redentor? Quantas almas eu poderia apresentar a Ele? É isso, não? Você pode, você teria que ter coragem de apresentar-se a Ele com as mãos vazias. Evangélicos não se preocupam com isso. Evangélicos se preocupam com a bênção. Evangélicos se preocupam com Deus vai resolver o meu problema. Se não for, eu vou para outro lugar. Eles não têm um contato com as Escrituras. O fato de não ter contato com as Escrituras, não sabem das suas responsabilidades e não sabem das suas, como diz, quando eu estava conversando ali com a Zenaide, não sabem dos seus direitos, mas também não sabem dos seus deveres. Então muitas vezes está enjaulado, não está liberto porque não conhece as Escrituras corretamente, não proclama porque não conhece as Escrituras corretamente. Ele não tem um contato com as Escrituras. O fato de não ter um contato com as Escrituras o faz inativo no reino de Deus. Não consegue progredir, não consegue avançar no reino, não consegue ser um discípulo de Jesus. Se torna um evangélico. O evangélico entra e sai de uma instituição, não é transformado e não transforma a vida de ninguém. Porque quando você balança a árvore e você busca um fruto, você percebe que ele não está lá. Mas tudo isso é a falta de contato com as Escrituras. As pessoas às vezes temem o conhecimento. Às vezes os líderes temem que você saiba, que você busque conhecimento, que você tenha conhecimento. Porque à medida que você tem conhecimento, e conhecimento é poder, conhecimento não deixa você ser enrolado, conhecimento ninguém te passa para trás. Quanto mais conhecimento bíblico você tiver, mais sábio você será e terá como me identificar e falar: pastor, tu está errado. A tua conduta não condiz com as Escrituras. A tua pregação não condiz com as Escrituras. A tua forma de conduzir o povo não condiz com as Escrituras, porque nós estamos lendo o texto, e o texto diz isso. Quanto mais conhecimento bíblico você tiver, mais segurança você terá. Mais segurança diante de Deus, mais segurança diante de principados e potestades, mais segurança diante dos homens corruptos. Porque isso aqui, esse coraçãozinho aqui, é uma terra que ninguém passeia, e ele pode se corromper. E no dia que ele se corromper, você tem que estar atento e falar: errou. Está tentando levar para um outro caminho, está tentando dizer o que o texto não diz. Texto, contato com o texto é para a tua própria segurança. Segundo ponto: um evangélico nominal não tem o hábito de orar. Hábito é diferente de vez em quando. Hábito é diferente de às vezes. Hábito é diferente do estou no sufoco, preciso orar. Hábito é diferente do meu Deus, eu preciso de uma porta aberta amanhã. É diferente. Hábito é a construção de algo que você faz diariamente, todos os dias. Eu não vou estabelecer tempo, eu não vou estabelecer intensidade, porque isso é muito pessoal.
é seu, é meu, é de cada um na sua individualidade. Mas hábito é algo que você constrói todos os dias, é um hábito. Você não toma café da manhã todos os dias? Você não toma banho? Deveria ser assim todos os dias? Você não almoça todos os dias? Você não janta todos os dias? Você não tem uma cautela todos os dias com as suas finanças? Você não vai ao trabalho no horário todos os dias? São hábitos que construímos ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias. A oração não pode ser um momento quando você está em desespero. A oração precisa ser diária. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. Ele não falou, olha, quando orar, quando você separar um tempo de oração, vai ser assim, de vez em quando lá você ora. Você pode orar às vezes lá. Aí quando você orar, você diga, Pai nosso, de vez em quando tu me dá o alimento. É isso que Jesus falou? Se ele falou o pão nosso de cada dia, ele estabelece que a oração é um princípio diário. Todos os dias. Livra-me do mal todos os dias. Livra-me da tentação todos os dias. Traga o teu reino sobre a minha vida todos os dias. É um hábito. O evangélico não liga para isso. Um evangélico, ele não tem o hábito de orar. A oração para o evangélico está associada ao primeiro ponto: eu preciso de uma bênção. Como foi dito aqui, nessa noite, de forma cantada e profética, nós precisamos voltar à essência da adoração. Nós precisamos voltar à essência de tudo. A oração não é sobre ganharmos algo de Deus. A oração é: eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero que tu abra o teu coração. Eu quero ver a tua face. Eu quero contemplar a tua majestade. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero estreitar a minha relação contigo. Eu quero ter esta relação de amor, esse diálogo, esta conversa de amor entre eu e você, Pai. Então você estabelece um momento em que você para conversar com Ele. Talvez neste momento você apresente a Ele os seus problemas. E não é nenhum pecado isso. Não é nenhum pecado você apresentar os seus problemas. É só nós olharmos para os salmos. Os salmos são 150 louvores e orações com vários tipos de proclamações diante de Deus. A louvor, a tristeza, a desespero, tudo isso você encontra nos salmos. É uma mistura de oração e é uma mistura de louvor. Então você vê salmista alegre, cantando e entoando louvores a Deus, mas você também vê salmistas em pleno desespero. Olhe para o monte, de onde me virá o socorro. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu vou confiar em ti, Senhor. Oh, minha alma, porque estás abatida? Creia. Você vê tudo em salmos, estão lá. São momentos de oração misturados com louvor. Mas para um evangélico, esse momento talvez nem exista. Ele passa dias sem orar. Talvez ele ore quando entra numa celebração. Mas ele não tem o hábito de buscar a presença de Deus. O evangélico nominal, terceiro ponto, ele não proclama o evangelho. Ele não tem hábito de dizer às pessoas sobre quem é Jesus. Ele talvez tenha o hábito de dizer assim: vamos à igreja hoje? E isso para ele é evangelismo. Acabou.
Se a pessoa falar concordar em ir a esta celebração uma noite, ele falou, evangelizei. Se a pessoa não responder positivamente, para ele falou, não quer Jesus. Mas nessa noite, você recebeu este conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui você pode ler ele, aprender ele, e por meio dele você pode proclamar o Evangelho a alguém. Você tem um caminho todo aqui. É só você ler, é só você meditar, é só você memorizar isso e pedir para o Espírito Santo colocar alguém que precisa escutar esse Evangelho do reino de Deus. Alguém que precisa compreender por que Jesus morreu, por que Jesus foi enviado e por que Jesus ressuscitou. Você tem aqui, agora nas suas mãos, um conteúdo. E você não terá mais a desculpa para dizer, eu não sei evangelizar, eu não sei o conteúdo. Aqui você tem todo o conteúdo que uma pessoa precisa escutar. Aqui não é, você vai na igreja hoje comigo? Não, aqui é, eu quero falar sobre o Evangelho com você. Eu quero te explicar porque Jesus veio, morreu e ressuscitou por você. Amém? Amém. Aí todo mundo tem conteúdo? Nós já sabe o que fazer com ele. Porque um evangélico nominal, ele não vai se preocupar em evangelizar pessoas. Um evangélico nominal, ele não se importa muito com isso. Talvez o máximo ele concorde em chamar alguém para vir a uma celebração. Um evangélico nominal não faz discípulos. Você está entendendo? Um evangélico nominal não faz discípulo. Agora você sabe por que ele não faz discípulo? Porque talvez ele mesmo não seja um discípulo. Talvez ele mesmo não seja um discípulo. Talvez eu não seja um discípulo. Talvez você não seja um discípulo. Talvez não sejamos discípulos de Jesus. Porque um discípulo de Jesus fará discípulos para Jesus. Alguém que é discípulo de Jesus fará para Jesus discípulos. Por isso que nessa noite nós precisamos rever o nosso Evangelho e se estamos caminhando como uma comunidade que Jesus está edificando. Porque a comunidade que Jesus edifica, ela faz o quê? Discípulos. Pergunto para você, responda com sinceridade de coração: Jesus estaria errado naquilo que solicitou? Jesus estaria equivocado ao dizer para os seus discípulos que eles deveriam fazer discípulos? Jesus estaria extremamente equivocado? Ele estaria brincando, jogando palavras ao vento quando diz: ide, portanto, façais discípulos? Estaria Jesus errado? Se Jesus não está errado, errado estou eu, ao não fazer discípulos para Jesus. Se Jesus não está equivocado, se a sua palavra não volta vazia, se ela é verdade absoluta, eu estou equivocado quando eu não faço discípulos para Ele. Eu estou
totalmente caminhando contra Ele, ao não fazer discípulo para Ele. Porque a igreja que Jesus edifica, ela faz discípulos. E talvez a falta de discípulos na minha e na sua vida é porque nem nós mesmos ainda encontramos esse caminho de sermos discípulos de Jesus. Então, finalizando, Jesus não nos chamou para fazermos evangelhos. Jesus não te chamou, não me chamou para sermos evangélicos. Jesus me chamou, te chamou para fazermos e sermos discípulos. Você só pode fazer discípulos se você for um discípulo. Você só pode fazer discípulos para Jesus se você for um discípulo de Jesus. Porque ao olhar para Ele, você encontra as suas deformidades, os seus fracassos, os seus erros, e você olha para si e diz: eu não posso continuar assim. Eu preciso ser semelhante a Ti, eu preciso ser semelhante a você, eu preciso, você precisa, nós precisamos sermos semelhantes a Jesus. Somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, devemos ser semelhantes a Jesus. Jesus disse certa feita àqueles que estavam cansados, Ele diz assim: chegai-vos a mim, sigam-me, troquem esse fardo pesado, esse jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo: olha para mim, veja como eu ajo, olha para mim, descanse em mim, aprenda comigo como não andar cansado, aprenda comigo a ter um fardo leve. Olha para mim, aprenda comigo. Nós precisamos olhar para Jesus. Talvez o nosso olhar esteja nos homens. Talvez o nosso olhar esteja em pessoas, e pessoas vão nos decepcionar. Você pode me decepcionar e eu posso decepcionar você. E vida que segue, está tudo ok. Mas Jesus não vai nos decepcionar. E quando Ele diz: aprenda de mim, olhe para mim, haja como eu estou agindo. Certa feita Jesus entrou num salão e ali tinha uma bacia, e Ele pegou a bacia, tirou uma parte da sua vestimenta, amarrou na cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Todo mundo conhece essa palavra, conhece? E de repente Ele está ali lavando os pés de um. Pedrão: não, comigo não lava o meu não. Que isso? Tu é mestre aqui, tu é Senhor, o meu tu não lava. E de repente aí há uma conversa e Jesus fala: olha Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, então lava só os pés, lava todo o corpo e está tudo certo. E mais adiante no texto Jesus disse assim: o que fiz, façam também. A forma como eu vos amei, amem também. É possível ser semelhante a Jesus. É possível caminhar à semelhança de Jesus. É possível ser discípulo de Jesus. Se fosse impossível, Ele não teria dito. Então é possível. É possível sermos semelhantes a Jesus. Jesus não me chamou, Jesus não te chamou, Jesus não nos chamou
para sermos evangélicos. Jesus nos chamou para ser discípulos dele. Em qualquer lugar, como diz a Nova Onda, em qualquer estação, em qualquer mesa, aonde você estiver, você precisa ser um discípulo de Jesus. Você precisa dizer: olha para a minha vida, eu sigo Jesus. O que você verá em Jesus, você também verá em mim. Aí você deve estar falando assim: cara, isso é loucura, né? Isso é coisa da tua cabeça, isso é coisa da tua, dos teus muito pensar aí dentro. Não, não é. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Posteriormente ele disse para Timóteo: o que viste em mim, o que aprendeste de mim, ensina a outros. Eu e você fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós não fomos chamados para ser evangélicos. Nós fomos chamados para ser discípulos, filhos de Deus. Como diz Efésios 5, imitadores de Deus. Imitadores de Deus, como filhos amados. Então entenda uma coisa nessa noite: Deus não te chamou para ser evangélico. Deus te chamou para ser discípulo. E a minha pergunta para você nessa noite é: que estágio você está na sua vida? Qual é o momento da sua vida nesse exato instante? Você é um evangélico? Ou você é um discípulo de Jesus? Eu não posso responder isso por você. Isso é algo muito pessoal. Mas eu queria que nessa noite você analisasse isto. A igreja que Jesus está edificando. Eu não estou fazendo uma referência à palavra de vida. Eu estou fazendo uma referência da igreja de Cristo como um todo. A igreja de Cristo Jesus, ela faz discípulos. Ela proclama o Evangelho. Ela tem discípulos. E a minha pergunta para você é essa: você é um discípulo? Queria que você dobrasse a sua cabeça e pensasse por uns minutos a respeito disso. Você nessa noite diz: Senhor, enche a minha vida. Você nessa noite disse em alto e bom som que queria voltar à essência da adoração. Nessa noite você disse a Ele que queria ser cheio, pleno do seu Espírito. Nessa noite, talvez a pergunta que Ele tem a você é: você está disposto, você está disposta a ser meu discípulo, minha discípula? Você está disposto a me imitar? Você está disposta a me imitar? Você está disposto a me seguir? Nessa noite, talvez Ele queira todo o seu coração. Mas além do teu coração, Ele quer uma posição. Do que você será para Ele a partir de hoje? Do que você será para Ele a partir desta noite? Um evangélico ou um discípulo de Jesus? Diga a Ele nessa noite. O que você deseja ser?
para Ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lançada nessa noite. Eu tenho plena expectativa e acredito, concordo contigo, que ela não voltará vazia. Que a Tua palavra nessa noite encontre um terreno fértil. Que a Tua palavra nessa noite encontre uma terra boa entre nós. Quem sabe os nossos conceitos, as nossas ideias, aquilo que ao longo da vida cristã foi nos formando e nos tirou a compreensão do fato que devemos ser discípulos teus. Não devemos ser evangélicos nominais, não devemos ser evangélicos sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de responsabilidade. Tu nos convida para ser discípulos, aprendermos de Ti, que é manso, humilde de coração. Por isso, nessa noite nós profetizamos sobre esse lugar. Profetizamos neste lugar que Tu há de levantar discípulos, à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Profetizamos sobre esse lugar que haverá proclamadores do Teu Evangelho. Eu tenho orado e tenho pedido a Ti, nos envia os obreiros necessários. Levanta entre nós, eu tenho dito, os obreiros necessários, proclamadores, que vivam o reino de Deus na máxima intensidade, que proclamem, que vivam como discípulos, que amem a igreja do Senhor Jesus Cristo, que cuidem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tu não precisa enviar, tu só precisa levantar entre nós esses obreiros, filhos que te amam, que estão dispostos a serem teus discípulos. A igreja que tu edifica, Jesus Cristo, é uma igreja que faz discípulos. Ousadamente eu quero te pedir nessa noite, estabelece um pacto conosco nessa noite. Queremos ser discípulos teus, queremos fazer discípulos para Ti. Não queremos entrar nas regiões celestiais naquele grande dia com as nossas mãos vazias. Queremos dizer: aqui estão os nossos discípulos, aqui estão aqueles a quem proclamei, aqui estão os frutos da vida que Tu me deste. Queremos fazer um pacto contigo essa noite. Nos transforma em uma comunidade que faz discípulos a Tua imagem e a Tua semelhança. Começa por nós, nos modela, nos faz discípulos teus, a imagem e a Tua semelhança. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a profunda amizade do Espírito Santo seja